Pessoal, boa noite, a paz de Cristo. Uma excelente noite de domingo para você que está ouvindo essa mensagem. Quando a gente fala de promessa, é um assunto bem delicado, um assunto que não é tão fácil, né? A compreensão daquilo que vem a ser a promessa de Deus. A gente pensa que. Eu acho que as pessoas entendem promessa de uma maneira um tanto quanto religiosa, eu acho que por uma questão cultural, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente é criança, os pais, eles fazem promessas, né? Se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Né? Se você tirar boas notas, eu vou te dar um videogame. Então, a nossa questão da promessa, né? Na verdade, a nossa concepção de promessa, ela está vinculada a algo que façamos. Se a gente fizer algo, a gente consequentemente ganha uma outra coisa porque a gente fez aquilo. Né? Passou de ano, vou ganhar bicicleta. Tirei boas notas, vou ganhar um videogame. Mas quando Deus ele faz promessas, ele não vai te cumprir a promessa na tua vida, te dar uma coisa, porque você foi bonzinho, porque você tirou 10, porque você tirou nota alta, passou de ano. Não, não é assim que funciona. Quando a gente fala das coisas do Senhor, elas vão muito além daquilo que é a nossa condição humana. E quando eu falo condição, eu quero que você entenda o seguinte: nós temos uma limitação, né, de tudo. A gente não consegue ver da forma que Deus vê, a gente não vê o amanhã, a gente não vê o passado, da forma que o Senhor vê, a gente não vê o presente da forma que Deus enxerga. Então, como Deus ele tem toda essa condição divina, né, a onisciência, a onipresença e a onipotência, ele consegue de vislumbrar todo o cenário de uma forma muito mais complexa. Então, quando se fala de promessa, Deus ele está agindo, ele está falando na verdade de uma coisa que está dentro do terreno dele, dentro de uma questão de soberania, né? E não tem aqui como a gente pegar e entender de uma maneira humana uma promessa. Tá dando para entender? Eu acho que o principal da promessa é o seguinte: aceite a promessa, né? Confie na promessa e viva a promessa. Não queira entender a promessa, né? E nem queira merecer a promessa. Eu acho que esse é o pior. Perdão, pessoal, eu peço perdão que eu tô com uma alergia bem atacada hoje. O pior dos cenários é tentar merecer a promessa. Porque Deus, ele trabalha com graça. Se Deus fosse um meritocrata, toda a humanidade seria condenada ao inferno. Porque as nossas atitudes, por conta da nossa natureza pecaminosa, nos conduziria automaticamente ao inferno e nós não seríamos merecedores nunca das bênçãos dele. Então, Deus não é um meritocrata. Deus ele trabalha com a graça e essa graça nos alcança. Né? Eu vejo, e aí está um dos grandes problemas da promessa. O que eu posso fazer para alcançar a promessa de Deus? Isso é difícil, porque você pode. O que você pode fazer para não alcançar? Eu acho que seria essa a questão. Você não pode fazer algo que faça você alcançar. Você pode deixar de fazer algo. Como assim, Alan? Está confuso. Olha, se você continuar sendo um servo de Deus, orando, buscando, como um servo de Deus, não é porque você está fazendo algo para alcançar a promessa. Você está fazendo algo porque essa é a vida de um servo. Você ora o que você tem que orar, você jejua o que você tem que jejuar, você lê a Bíblia o que você tem que ler. Essa é a vida de um servo. Você não está fazendo aquilo para alcançar um milagre. Você está fazendo aquilo porque aquilo ali é uma prática de vida cristã. Se você fizer isso, você vai viver a promessa. Você, em tempo oportuno, vai experimentar a promessa. Então, a questão não é o que você pode fazer, é o que você não pode deixar de fazer. Porque a promessa, ela não vai ser contemplada pelo que você está fazendo. Mas ela pode deixar de ser contemplada. Deus pode deixar de te abençoar. Ele não vai te abençoar pelo que você faz. Mas ele pode deixar de te abençoar pelo que você faz. Ou pelo que você deixa de fazer. No caso, buscar é o deixar de buscar. Ou pelo que você faz, seguir um caminho de distanciamento de pecado, enfim. Então essa sim é a questão. Acho que a questão aqui não é o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer para poder alcançar a promessa. Né? É o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer para poder perder. Né? Porque nunca vai ser merecimento. Nunca. E o que é a promessa? Qual é a definição que você tem de promessa?
Eu sempre digo que a promessa é uma coisa de Deus, como eu falei agora no início, é uma coisa do Senhor. Deus, na sua soberania, ele vai olhar o cenário, o contexto, e ele vai fazer as escolhas dele. Não tem como a gente dizer por que um tem promessa e o outro não tem. Aí é querer entrar na atmosfera divina, é querer compreender os intentos do Senhor. Por que o A tem promessa e o B não tem? Por que se cumpriu, um recebeu uma bênção e o outro não recebeu? Irmão, isso é loucura. Você tem que saber, por isso que eu falo, nosso foco da nossa vida com Deus tem que ser em nós. Porque quando nós focamos em nós nos importamos apenas para a nossa experiência. A gente não fica comparando a nossa experiência com a experiência do outro. Então, se você tem promessa, se Deus te falou, é como eu sempre digo, a promessa é a garantia da intervenção divina em momento oportuno. Deus está dizendo assim, ó, eu vou cumprir. Em algum momento eu vou te abençoar. Em algum momento eu vou fazer. Em algum momento eu vou mudar a tua história, eu vou mudar esse cenário e eu vou transformar essa situação que você está vivendo. Deus está dizendo isso. É uma promessa. Né? Então, continua. Prossiga. O que você tem que fazer é não atrapalhar. O que você tem que fazer é não deixar de fazer. É continuar, é prosseguir. Paulo, quando ele fala da maior promessa que o homem pode ter, ele usa essa expressão. Eu não estou inventando aqui. Esse prosseguir, Paulo utiliza. Ele fala, uma coisa fácil agora é. Esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo. Eu prossigo. Eu vou prosseguir. Né, para o alvo, para o prêmio, né, para a promessa. Então é prosseguir, é continuar. É continuar servindo ao Senhor. Alan, então eu estou orando aqui, estou orando para o milagre acontecer. Não, tu está orando para ficar vivo. Tu está orando para ter uma vida espiritual com Deus. Para permanecer espiritualmente vivo. Tá? Esse o motivo pelo qual nós oramos. Senão a gente morre espiritualmente. Aí realmente nenhuma promessa se cumpre. Né? Você acha realmente que a promessa da terra prometida se cumpriu sobre aqueles que morreram no deserto? Não. Eles perderam. Eles não entraram na terra e não receberam a promessa. Porque morreram no deserto. Então se você morre espiritualmente, aqui espiritualmente falando, já era, você perde. Lembra dos dois profetas? Eu gosto muito desse texto, profeta velho e profeta novo. O profeta novo ele é orientado pelo Senhor a ir até o rei e profetizar contra o altar de Betel. Ele profetiza contra o altar de Betel. E o Senhor fala para ele assim, você não vai voltar pelo caminho que você foi. E você não vai parar no meio do caminho e comer pão e beber água. Você não vai comer nada, você vai estar de jejum. E ele vai, profetiza. Quando ele está saindo, vem um profeta velho. Fala para ele, não, vamos voltar, vamos lá para minha casa, vamos comer. E ele vai no meio do caminho, né, convence o profeta novo a ir na casa dele e a desobedecer aquilo que o Senhor tinha orientado. Ele come lá na casa do profeta. Eu também sou profeta, que não tem nada demais não, rapaz. Vamos aí, come aí. Ele comeu. E quando ele foi embora, a palavra fala que uma fera, um leão, se não me engano, encontra com ele e o mata. Né? Então o leão matou aquele profeta, o profeta novo, por desobediência àquilo que o Senhor tinha falado com ele. O corpo dele ficou no meio do caminho. Agora, olha que interessante, o leão matou ele, mas a jumenta dele, o animalzinho, o jumento que carregava ele, que era a montaria que conduzia naquela viagem, ficou viva, parada no caminho. Pode olhar lá no texto. A Bíblia diz que a jumenta ficou parada, lá no meio do caminho. O que a gente aprende com isso? Né? O profeta morreu, mas o animal que o conduzia, aquilo que o conduzia ao destino de Deus para a vida dele, ficou vivo, porém ficou parado no meio do caminho. A gente pode trazer isso como uma promessa. O profeta morreu. Aquela pessoa que era o alvo da promessa morreu espiritualmente. Morreu no meio do caminho. Né? Morreu espiritualmente. Deixou de orar, deixou de buscar, morreu. Mas a promessa, ela continuou viva, só que ela não foi adiante. Ela ficou parada. A promessa não morreu. Quem morreu foi o alvo da promessa. A promessa parou. E por isso ela não vai se cumprir. É assim que funciona. É dessa maneira. Né? Então é um assunto bem complexo. Olha, dá pra gente aprofundar muito nessa questão da promessa. É bem interessante. É bem interessante mesmo. Mas sempre falando da nossa parte. Quando se fala da parte de Deus, a gente entra em alguns porquês que não compensa.
Né? Por que Deus fez? Por que Deus não fez? Por que Deus levou? Por que Deus não levou? Por que Deus mudou o coração? Por que Deus não mudou? Aí, meu irmão, você vai entrar numa situação de doido. Né? Então, quanto à nossa parte, é isso. A gente prosseguir. Essa é a palavra de hoje. Prossiga, prossiga. Vá adiante. A promessa ela vai se cumprir sim na sua vida. Tá? Deus tem bênçãos para você. Vencei os pensamentos que tem acerca de vós, pensamento de paz, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamento de paz. Bênção para você, tá bom? O Senhor te abençoe grandiosamente nessa noite de domingo e te dê uma semana abençoada, nessa semana que se inicia a partir de amanhã, tá bom? A paz, Senhor Jesus.